A revista Forbes, senhor presidente, indicou a presidente Dilma Rousseff como a segunda mulher mais poderosa do mundo, atrás apenas da primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel. Poderosa realmente é a presidente Dilma Rousseff. Poderosa porque o presidente da República do Brasil é sempre poderoso. Ele dispõe de um arsenal de medidas constitucionais, para começo de conversa, de que poucos presidentes dispõem, nem o presidente dos Estados Unidos. Iniciativa exclusiva no início da tramitação de determinadas matérias, medida provisória, urgência constitucional, poder de veto, e vetos que ficam aí engavetados anos e anos e anos. O presidente da República tem instrumentais políticos inúmeros à sua disposição, a começar pela possibilidade de, mediante alianças políticas, compor uma base parlamentar que lhe dê sustentação e que lhe permita, no que diz respeito ao Legislativo, cumprir o seu programa de governo, assegurar a governabilidade. Ela tem um poder simbólico da presidência. O presidente da República é, em alguma medida, um pedagogo. Ele transmite ao país ideias, forças, ele tem a capacidade de mobilizar as energias da nação em torno de um projeto, quando tem projeto, com acesso, inclusive, quase que restrito ao rádio, à televisão, não apenas nos horários ditos gratuitos, requisitados pela presidência, mas também pela faculdade e a capacidade que tem a presidência de gerar a pauta dos noticiários. Basta dar um pontapé inicial no estádio de futebol, pronto, é a primeira página dos jornais e é matéria de destaque nos noticiários da televisão. A presidente Dilma é também ela mesma muito poderosa porque tem um grande prestígio político. As pesquisas de opinião mostram um grau elevado de aprovação do seu governo. Agora, senhora senadora Lúcia Vânia, eu que não me deixo levar pelo ufanismo desta notícia, eu me pergunto para que esse poder? Como esse poder está sendo utilizado pela presidência, pela presidente e pela presidência da República, em relação a algumas questões que são absolutamente fundamentais e chaves para a nação. Eu não me refiro aos assuntos do dia a dia, da administração cotidiana, mas a questões que são decisivas para a coesão nacional, para o desenvolvimento do país, para uma maior homogeneidade na distribuição da riqueza nacional, para a paz política no Brasil. E aí eu tenho que tocar num ponto-chave, que foi objeto de tantos discursos e que a cada momento é evocado a respeito de tudo, que é a questão federativa. A federação é cláusula pétrea da Constituição. A federação é compromisso do Brasil. A estrutura federativa do país é algo que define a nossa identidade como nação, à medida em que consegue manter unido esse país imenso, com culturas diferentes, com sensibilidades diferentes. E não é à toa que a federação é cláusula pétrea, intocável da Constituição. Ora, não basta ter a federação inscrita entre as cláusulas pétreas da Constituição. É preciso mantê-la, é preciso solidificá-la, é preciso torná-la algo que faça parte da nossa cultura política. E, nesse ponto de vista, meus caros senadores, infelizmente, a presidente Dilma tem falhado redondamente. Quero me referir agora a alguns pontos que ilustram essa minha afirmação e que são de conhecimento geral de todos, dos senadores, da opinião pública, da imprensa. A omissão
Em primeiro lugar, que quero lembrar agora, foi objeto do tema do discurso do senador Agripino, a omissão da presidente Dilma no caso da disputa dos royalties de petróleo. Ao invés de agir para compor os interesses de unidades da federação que estão hoje com suas finanças estranguladas, inclusive por ação do governo, que promove desonerações tributárias às custas dos cofres de estados e municípios. Unidades da federação diante das quais se acenou a miragem da riqueza infinita do pré-sal, essa cornucópia de uma generosidade inesgotável que foi acenada durante a campanha eleitoral. Evidentemente, quando se tratou de discutir e deliberar a respeito da partilha dessas riquezas, na falta de uma ação coordenada, de uma ação zelosa de quem tem a responsabilidade de liderar a federação e mantê-la coesa, de superar conflitos, compor divergências, o que se viu aqui foi uma verdadeira guerra. Uma guerra no Senado. Não havia partido político, não havia liderança de governo, não havia nada. Havia o interesse de estados e municípios querendo pegar o seu antes que outro pegasse. Na sessão do Congresso, em que se deliberou sobre os vetos da presidente Dilma, eu confesso que fiquei penalizado. Fiquei penalizado em relação à condição política dessa mulher, que é a segunda mais poderosa do mundo. Porque ela não foi defendida por nenhum dos seus líderes. O veto que ela apôs ao projeto de lei da partilha dos royalties, relatado aqui dessa tribuna pelo senador Vital do Rego, numa sessão tumultuada, confusa. Os vetos que foram lançados ao projeto por razões de defesa do interesse público e da constitucionalidade não mereceram uma palavra sequer de apoio dos seus líderes. Nenhum muxoxo sequer, nenhum aceno de cabeça dos seus líderes. Nada. Ou ela não tem líderes, e ela os tem, e valorosos e competentes, ou então os vetos que ela apôs ao projeto de lei cumpriram simplesmente o ritual de dizer: olha, eu fiz a minha parte, agora vocês é que se digladiem, vocês é que se matem, porque a minha parte eu fiz. Vetou e não, como diria o governador Brizola, vaquejou. Foi lá compor a sua base, empurrar, oferecer perspectivas, compensações. Simplesmente lavou as mãos. Pilatos de saia. É uma atitude que, no meu entender, é prejudicial ao próprio governo, porque a cada episódio como este, a base política do governo vai se erodendo. Não é só a questão federativa que se agrava, a grande questão nacional, mas é a própria base operacional do governo. É a própria governabilidade que vai se esboroando aos poucos. Outro exemplo de uma inação lamentável. De Pôncio Pilatos de saia. É o episódio da medida provisória dos portos. Mais uma vez, como foi apontado aqui nessa tribuna pelo senador Agripino, o governo se consumiu na sua própria contradição. Ele discursou para a plateia num tom e sinalizou para o mercado em outro. Precisava manter o discurso estatizante, compromissos com o seu passado de intervencionista, compromissos com a base sindical, mas, ao mesmo tempo, estava consciente de que era preciso destravar as amarras que inibem o desenvolvimento do capital privado nos portos. Para fazê-lo, senhor presidente, era muito simples.
bastava revogar um decreto. Não precisava dessa balbúrdia, essa confusão toda. Aquilo que foi a principal medida, o núcleo da medida provisória dos portos, como ressaltado pelo líder do governo aqui, Eduardo Braga, poderia ser atingido com a revogação pura e simples do decreto 6.620 de 2008, do ex-presidente Lula, que foi esse decreto que impôs uma restrição aos portos, chamados portos privados, de operarem cargas de terceiros. Bastava revogar esse decreto. E se quisesse aperfeiçoar a legislação dos portos, por que não abrir um diálogo franco, aberto com a oposição? Em vez de espremer o Congresso Nacional contra um calendário absurdo imposto pela regra de tramitação de uma medida provisória. O que se viu foi aquele espetáculo, eu não diria circense, porque o circo é divertido, o circo é bonito, o circo é alegre. Foi uma coisa tragicômica. A xingação, ladrão para cá, MP dos porcos para lá, quadrilheiro para colar. Entre governo e oposição? Não. A oposição assistiu estupefata à briga entre líderes de partidos governistas. O líder do PMDB, a principal bancada nessa casa, que tem entre os seus quadros o vice-presidente da República, e o líder do Partido Republicano, Partido da República, que tem, aliás, no seu acervo de cargos, o Ministério dos Transportes. E quando chegou ao Senado, então, foi o que se viu. Nós tínhamos um avulso, como se diz na nossa linguagem, que é o conjunto de papéis que vem da Câmara, resumindo toda a tramitação do projeto, de 1 palmo de altura. 1 palmo, não estou exagerando. Esta papelada foi colocada nas nossas bancadas exatamente na hora em que se começava a discutir e a votar o projeto, sem que nós tivéssemos tempo para verificar se, junto com a mercadoria que veio da Câmara, preparada naquela sessão tumultuada, cujo resultado era imprevisível até minutos antes da sua conclusão, sem que nós tivéssemos tempo para examinar essa papelada, para ver se ali não estava embutida nenhum peixe podre, nós fomos obrigados a votar. E obrigados a votar, nós não, senadora Lúcia Vânia, nós, em protesto, a oposição se absteve, a oposição se colocou em obstrução. Mas o Senado foi obrigado a se humilhar e mais. A liderança do governo e a presidência da Casa foi premida a algo que é quase que um pecado mortal na vida parlamentar, que é o rompimento de acordos, o rompimento de um acordo que previa pelo menos 2 sessões deliberativas com o tempo mínimo para que o Senado pudesse examinar uma matéria que chega aqui ao plenário. Felizmente, quero registrar isso, o presidente Renan Calheiros, depois disso, profundamente constrangido, porque o constrangimento era visível na expressão do presidente da Casa, tomou uma decisão de que, enquanto ele for presidente, pelo menos 7 dias, é o mínimo que se pede, o Senado terá para examinar as medidas provisórias que chegam da Câmara. Mas disseram a respeito desse episódio que foi inabilidade política, inabilidade da ministra Ideli, da ministra Gleisi Hoffmann, do ministro dos Portos nem falo, porque o ministro dos Portos não deu uma palavra sobre o MP dos Portos, ficou literalmente a ver navios, não disse nada. Leônidas Cristino, se não me engano, é o nome dele. Não se pronunciou. Mudo, como um peixe. Muito bem. Mas não é o problema de articulação política. Já dizia, todos conhecem o verso de Camões, um fraco rei faz fraca gente forte. Pode ter os melhores articuladores políticos do mundo, e aqui no Senado nós temos, na Câmara também,
Quando o governo não tem projeto. A força da presidência da República vem de um projeto capaz de mobilizar a opinião pública, de impulsionar as forças políticas, de dizer claramente ao país qual é o rumo que nós estamos seguindo. Então, a presidente forte é fraca. É fraca porque não tem um projeto que se possa compreender, que possa gerar em torno dele a confluência de opiniões, que possa fazer com que mesmo a oposição, sendo contrária ao governo e procurando abrir uma alternativa política a ele, em determinados momentos dialogue, sente e examine o que é melhor para o interesse do país. Mas nada disso aconteceu. A presidente continua lavando as mãos, como, aliás, lava as mãos na questão da guerra fiscal e da questão do ICMS. A Vossa Excelência, senadora Luciavânia, foi uma das participantes mais ativas e algumas vezes nós tivemos posições diferentes a respeito da disciplina do ICMS, da alíquota do ICMS interestadual. Divergências legítimas, porque nós aqui no Senado, nós examinamos a questão nacional, nunca a perdemos de vista, mas, evidentemente, o nosso olhar de alguma forma, atravessa um cristal que decompõe a luz e nós observamos a questão nacional sempre pela ótica do nosso interesse local, de onde nós viemos, da maneira onde nós vivemos. Isso condiciona a nossa visão nacional. Por que existe a política numa federação? Para que essas diferenças possam ser compostas, para que nós possamos continuar juntos, como estamos juntos há mais de 2 séculos, como um país, um grande país. Ora, a MP dos Portos, na infindável questão do ICMS, mais uma vez o que se verificou foi a omissão da presidente da República, a sua omissão ao abrir mão de algo que é mais do que o poder, que é a autoridade. Lembremos um pouco os episódios. A presidente poderia ter usado inúmeros instrumentos legislativos para chegarmos a um equacionamento das diferentes questões que envolvem conflitos tributários entre os Estados. Optou, evidentemente, pela medida provisória, que devia se chamar medida ilusória, porque dá a ilusão de que vai resolver as coisas e, na verdade, complica as coisas. Porque, ao não dar espaço para discussão e ao se ver também condicionado pelo calendário, o governo vê sua margem de manobra reduzida. Nós somos premidos pelo calendário, somos obrigados a votar sob pena da perda de validade da medida provisória. Mas o governo também o é. Ele também está ameaçado pela perda de eficácia da medida provisória pelo decurso do prazo. Bem, a presidente Dilma tem o veso de enviar medidas provisórias. Uma se sobrepondo às outras. Na segunda-feira farei um balanço, inclusive, de mais de 30 medidas provisórias e a casa verá que muitas delas são abandonadas no meio do caminho, morrem de morte morrida, nem precisa morrer de morte matada por oposição, por voto contrário. Elas se atropelam umas às outras. Mas, enfim, medida provisória que disciplinava em detalhes, até a segunda casa decimal, as alíquotas nas transações entre os Estados, invadindo uma competência exclusiva do Senado. Ora, ao mesmo tempo que mandava uma medida provisória, 599, o governo também propôs um projeto de resolução a pretexto de unificar as alíquotas do ICMS nas transações interestaduais. Lembro-me da proposta original do governo, exposta à Comissão de Assuntos Econômicos pelo senhor Nelson Barbosa, hoje demissionário, já não sei se já saiu do governo. O Nelson Barbosa diz o seguinte: teremos uma única alíquota de 4%, com um prazo relativamente longo para que os estados possam se preparar,
para que as economias estaduais que convivem com incentivos possam migrar para outro tipo de incentivo. O governo vai bancar as diferenças com fundo de compensação, com recursos de investimento, para investimento, a serem feitos diretamente pelos estados ou mediante agentes financeiros privados ou públicos, né? E vamos estudar uma forma de equacionar o passado, promover uma nova negociação para convalidar os incentivos fiscais que foram dados pelo passado. No passado, uma vez que não se pode, as situações já estavam consolidadas, não é possível colocar a pasta de dente outra vez dentro do tubo, depois que a pasta saiu. Bem, o que aconteceu depois? O que era uma alíquota, quando veio o projeto, virou 2. E aí virou 3 na tramitação. Não é preciso ser tributarista para saber que 3 alíquotas é mais do que uma. Que, ao invés de simplificar, se tornou mais complexa, porque se abriu novas exceções, produtos agropecuários, comércio e mais um benefício para a Zona Franca. E aí criou-se uma enorme balbúrdia. Porque cada um queria pôr, evidentemente, uma vez que estava franqueada a caça ao incentivo, cada um queria pegar algo para o seu Estado. E o que fez o governo? Nada. Rigorosamente nada. Prega uma coisa e a sua base parlamentar faz outra. É falta de coordenação política? Não. É falta de projeto político. É falta de projeto político. Ou seja, em consequência disso, a CAI aprovou uma regra, uma proposta, que aumenta mais os benefícios, que estimula a guerra fiscal e que não contentou as pessoas, os estados, porque, evidentemente, os estados todos, escaldados, não acreditaram nas compensações anunciadas pelo governo. E, como resultado de tudo, o que aconteceu? A medida 599, relatada pelo senador Walter Pinheiro, que produziu vários relatórios, é um senador zeloso, é um senador aplicado, sério, competente, procurou levar ao limite a sua capacidade de negociação, mas a medida provisória acabou morrendo. Ontem acabou morrendo a medida provisória relatada pelo senador Walter Pinheiro. E por não ter, pelos fundos terem ido para o fundo, terem desaparecido, uma vez que a medida provisória perde eficácia agora, o que acontece com a resolução número 1 do Senado, que tanta discussão nos levou, ela não vai ser votada. Ela simplesmente vai ficar aqui no arquivo do Senado. E, com isso, perde-se a ocasião de se promover, não uma grande reforma tributária, mas alterações que pudessem, pelo menos, mitigar, minimizar, se não acabar com a guerra fiscal. E a presidente Forte o que fez? Rigorosamente nada. Eu penso que o mesmo destino terá o projeto de lei 238, de 2013, que trata da dívida dos estados e municípios. O líder do PMDB na Câmara, o deputado Eduardo Cunha, em consequência de sua atuação na MP dos Portos, demonizado hoje pelo governo, faz propostas que não sequer são consideradas pelo governo federal, pela área econômica do governo, e o que acontece é que, simplesmente, o governo vai retirar o seu projeto. Então, nós fizemos muito barulho por nada, nome da uma peça de Shakespeare, muito barulho por nada, e, infelizmente, por nada. Eu não sei se, infelizmente, minha cara amiga presidente interina, Lúcia Vânia, que eu gostaria que fosse presidente permanente. Não sei se, infelizmente, porque esse governo, quando quer melhorar as coisas, acaba piorando. Então, não tendo acontecido nada, menos mal.
paciência. Paciência. Se nós estivéssemos num regime parlamentarista, haveria uma troca de governo. Haveria uma troca de governo. Porque está evidente que o governo não tem projeto, não tem discurso, não tem base parlamentar confiável, está sem rumo. E a presidente forte. É forte para quê? Repito a pergunta inicial do meu discurso. Ouço a parte do nobre senador Cristóvão Buarque. Senador Aloysio, eu creio que a chave do seu discurso é a ideia do projeto. Não só de governo, senadora Vânia, mas de nação, de país que a gente deseja. E não há dúvida, não há projeto de nação no atual governo. Existe projeto de poder, que é projeto de garantir votos, fazendo as concessões que sejam necessárias, independente do custo que isso terá para o país. Mesmo os bons projetos, e o governo tem alguns projetos bons, não tem projeto nacional, tem alguns projetos bons. Mas esse é o problema. Não tem um pano de fundo que costure os projetos. Isso. Mesmo esse projeto específico, tomemos o ProUni. É um bom projeto, mas ele tem um viés claro de não só, ou talvez nem sobretudo, ajudar, mas de ganhar o voto dessas pessoas. Por isso é incondicional. Quando o ProUni foi imaginado, eu era ministro, chamava-se Programa de Apoio ao Estudante, o aluno beneficiado deveria ser alfabetizador de adultos por 6 meses. 6 horas de aula durante 6 meses. Tiraram isso. Porque se alguém recebe o dinheiro, dando aula, não sente dívida, não compromete o voto. Mas se recebe sem nenhuma contrapartida, está recebendo um presente. O mesmo pode ser da Bolsa Família. Quando foi criado, e a senadora Lúcia Vânia acompanhou isso, o Bolsa Família, o Bolsa Escola, tinha contrapartida clara. Tanta que o programa ficou no Ministério da Educação com o ministro Paulo Renato. Quando virou para ser Bolsa Família, tiraram do Ministério da Educação, tiraram a conotação educacional e passou a ser um programa assistencial, como se fosse um simples favor à família. Por isso é tão amarrado o beneficiado pela Bolsa Família do governo, porque é dado, é presente. Eu tentei colocar e passou aqui pelo Senado, chegou na Câmara, na última comissão. Cuidado, senador Cristóvão Buarque, ao falar do Bolsa Família, porque a ministra dos Direitos Humanos é capaz de dizer que Vossa Excelência é que está na origem dos boatos do fim da Bolsa Família. Cuidado, é um tema perigoso. Pois bem. Ela já acusou a oposição. Foi. É possível. Veja bem, eu fiz um projeto aqui, passou em todo canto, que dava um condicionante, senadora Lúcia Vânia. A senhora sabe bem que são esses condicionantes, porque teve um papel tão importante nos programas educacionais com transferência de renda do governo Fernando Henrique. Sim. Uma condição simples: os pais da Bolsa Família deverão ir à escola do filho pelo menos uma vez por ano. Condicionante desse tamanho. A ministra da Assistência Social, que chamam de Desenvolvimento Social, mas é Assistência Social, foi muito clara. Eu nunca vou no ministério, fui lá, porque ela estava contra e pressionando para que não fosse aprovado. Eu fui lá. Não consegui convencer. Os argumentos são de que os pobres não sabem conversar com os professores. Outro, que mora-se longe da escola. E eu disse, ministra, ninguém mora longe da escola. A escola é que é longe de quem mora. A escola é que tem que ir para onde estão as pessoas. Depois que não iam poder faltar ao trabalho, eu disse, mas pode ser no domingo. Não aceitaram e derrubaram o meu projeto. Na última comissão lá, não, penúltima, derrubaram o meu projeto. Porque é o lado da assistência, é o lado do voto. Por isso, é que a gente tem que começar a pensar bem como proteger as instituições democráticas no Brasil. Porque é o governo que não tem projeto, que não tem articulação, que não tem, qual foi a outra coisa que o senhor disse, não tem uma visão, consegue voto. Consegue apoio na opinião pública, atendendo o imediato, descuidando do longo prazo.
própria Copa do Mundo, que todos dizem que falar dela é se suicidar politicamente, é olhando o imediato. Ninguém está olhando o longo prazo, de 50 bilhões de reais, o custo operacional, em vez de aplicar isso em programas de outro tipo, com efeitos de longo prazo. Ontem eu fiz aqui uma fala, senadora Lúcia, em que o que podia se fazer com os 1 bilhão e 600 milhões do Estado de Brasília. Eu fiz o seguinte conta: quanto custaria botar um menino na escola por 12 anos? Em super escola, R$ 9.500 ao professor por mês, equipamentos mais modernos, prédios bonitos. Quanto custaria? Aí eu fui fazendo isso. Com o custo desse estádio, nós poderíamos colocar 15 mil jovens e crianças por 12 anos. Não é por 12 anos, em uma super escola. E se a gente pega e diz que cada criança que passar por essa super escola vai ter um salário aí ao redor de R$4.000. Se você pega R$4.000 e põe durante a vida útil desse menino, equivale a 17 vezes o estádio. A gente está trocando 17 por 1. Claro, dá mais voto 1, porque é hoje. Esses 17 ninguém vai ver. É muito lento, muito devagar, depende do esforço da criança. É um governo do imediato, isso é que me preocupa. Por isso que nós caímos outra vez no uso de pacotes, em vez de uma política econômica de médio e longo prazo. Cada semana um pacote, cada mês um pacote, por falta de visão de longo prazo. A gente fez isenções fiscais quando poderia ter pego esse dinheiro, no caso da luz. Claro que dá muito voto reduzir a tarifa de luz, claro que deu muito voto. E vai dar ainda em 2014. Mas o sacrifício que a gente está fazendo, a nação, para que cada um da gente se beneficie, esse sacrifício, aplicado no desenvolvimento de fontes alternativas de energia, traria um benefício muito maior para o país. Mas preferiu-se sacrificar o longo prazo para investir no curto prazo. Perder-se a perspectiva de nação para beneficiar os indivíduos. Esse é um governo que beneficia os indivíduos. E tem a ver também com a própria concepção sindical, em que interessa é o grupo, interessa a corporação, não interessa a totalidade. E o grave, eu concluo, é que, de fato, o processo que a gente tem aí eleitoral ganha voto quem pensa no imediato e no indivíduo. É difícil ter voto pensando longo prazo e com um projeto nacional. Esse é um desafio que nós, políticos, que pensamos o longo prazo e o projeto nacional, temos diante de nós. Se você ficar só no longo prazo e no nacional, vira filósofo, não tem voto. Se ficar só no imediato e no indivíduo, vira um oportunista. Para virar um estadista, é preciso ter projeto de nação, de longo prazo e voto. Esse é o desafio. Por isso a gente não está tendo estadista, com toda a franqueza. Aqui deveria ter, né? Aqui deveria ter uns 5 estadistas. Vamos falar com franqueza, nem eu. E não somos hoje, porque a gente não está sendo capaz de ter uma perspectiva de longo prazo e voto suficiente para eleger um presidente da República. Agradeço a parte, como sempre, inspirado de Vossa Excelência. E o mal, senhor senador Stolberg, é que também no curto prazo as coisas não andam bem. PIB raquítico, inflação sem controle, a margem de política monetária se estreitando, não é? Você não pode mexer no câmbio porque afeta a inflação, a situação das contas externas, competitividade brasileira lá embaixo, nível de investimento raspando sempre aquela marca dos 18%, não indo adiante. Enfim, nem no longo prazo, nem no curto prazo. Falta projeto, um projeto que oriente, que junte as pontas. Vossa Excelência, a senadora Luciavânia, foi uma das principais protagonistas de um projeto importantíssimo do governo Fernando Henrique. Vossa Excelência criou as bases para esse grande programa de transferência de renda que foi o Bolsa Escola, não é? Organizou um cadastro que depois o governo disse que não existia. Mas essa iniciativa vinha no conjunto de outras, da reforma do Estado, não é? Da estabilização da moeda. Era um projeto que tinha partidários, tinha adversários, mas tinha um norte.
Agora, eu não sei o que temos. O que temos, simplesmente, na minha opinião, é a inauguração de estádio de futebol, são explosões destemperadas em palanque, como essa que vimos recentemente a respeito do incidente da Bolsa Família. Enfim, medidas que configuram uma situação que é a seguinte: quando você espera que não vai acontecer nada, é porque não vai acontecer nada mesmo. Está na hora de mudar de governo. Muito obrigado.